A história da Libras começou aproximadamente 5 séculos atrás, com diversas reformulações nos pensamentos europeus sobre como os surdos deveriam ser tratados pelo Estado, e com o tempo chegou até o Brasil. Hoje veremos como tudo isso aconteceu e como os surdos ganharam seu espaço dentro da nossa sociedade. Portanto, antes de começarmos, sejam bem-vindos ao canal. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e compartilhar ele com os seus amigos que também querem conhecer a história da Libras. Agora vamos lá! Bom, o preconceito com as pessoas surdas esteve presente em muitas sociedades antigas, onde essas pessoas eram mal vistas pelo povo por não conseguirem se comunicar corretamente. Nesse contexto, os gregos e romanos acreditavam que essas pessoas eram incapazes de raciocinar e as consideravam como seres incompetentes. No entanto, todos nós sabemos que essas pessoas são capazes e têm os mesmos direitos que qualquer outra pessoa da sociedade. Dessa maneira, foi somente entre os séculos 7 e 16 que as pessoas surdas começaram a ser integradas e ensinadas por padres e monges europeus a como se comunicar com gestos. A história da nossa língua de sinais. Assim como vimos nas sociedades antigas, as pessoas surdas levaram muito tempo para serem reconhecidas. Então podemos dizer que no Brasil não foi diferente. A nossa língua de sinais só se originou durante o Segundo Império, com os esforços de Dom Pedro II para educar as pessoas surdas com uma língua única. O que nos faz pensar, por que Dom Pedro II, entre tantos deveres como imperador, lutou para trazer educação às pessoas surdas? De acordo com relatos, Dom Pedro II tinha um neto surdo, o que fez com que ele desejasse que seu neto aprendesse a se comunicar normalmente. Porém, existem outros relatos que alegam que, na verdade, não era um neto, mas sim um parente próximo. Ou até mesmo existem relatos de que essa pessoa nunca existiu. E isso tudo aconteceu por total vontade do Dom Pedro II em trazer a língua de sinais para o Brasil. De qualquer maneira, ainda bem que ele a trouxe para cá. Assim, no ano de 1855, Dom Pedro entrou em contato com o professor francês Ernest Rouet para trazê-lo para o Brasil. Rouet era um grande educador formado pelo Instituto Nacional de Surdos de Paris, e para Dom Pedro estava claro que ele era a opção certa para assumir esse papel. Ele abraçou a vontade do imperador e começou seus trabalhos para desenvolver uma metodologia de ensino e dar vida ao projeto esperado por Dom Pedro. Então, para a felicidade de toda a comunidade surda, o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, o INES, na época com o nome de IISM, Imperial Instituto de Surdos Mudos, acabou sendo fundado em 1857. Assim, com o ensino da língua de sinais francesa, a nossa Libras, língua brasileira de sinais, pouco a pouco começou a se desenvolver, podendo finalmente atender as crianças surdas do nosso país corretamente. Apesar dessa imensa vitória para os surdos em nosso país, algumas barreiras ainda aconteceriam durante a história. Dificuldades para Libras. Após 23 anos do INES, certos acontecimentos causaram grande dificuldade para a nossa Libras e para as outras línguas de sinais em todo o mundo. No dia 11 de setembro de 1880, aconteceu o Congresso de Milão, uma conferência com os educadores surdos do mundo, já que havia na época grande preocupação com os métodos de educação das pessoas surdas ao redor do mundo. E nessa reunião, a maioria dos educadores, quase todos ouvintes, decidiram que o método oralizado era o melhor, e deveria ser a única maneira de ensinar os surdos. Assim, com essa resolução foi votado pelo banimento da língua de sinais em todo o mundo, utilizando somente o método oral, dentro das escolas para surdos. O que foi um grande impacto na vida de milhares de surdos pelo mundo, que mais uma vez sentiam que estavam sendo deixados de lado por decretos injustos. Por isso, mesmo com a língua de sinais banida, de modo informal, a comunidade surda continuou a utilizar essa língua. Somente 100 anos depois, as resoluções adotadas pelo Congresso foram formalmente revogadas. No Brasil, no ano de 1970, graças à política de comunicação total, as pessoas surdas conseguiram o direito de usar os sinais. Essa política afirmava que os surdos deveriam praticar o bilinguismo, no caso saber o português e aprender Libras para se comunicar. Com isso, finalmente os surdos conseguiram participar e ter oportunidades de se integrar dentro da sociedade, tendo um cenário mais justo e ganhando mais possibilidades de ter uma vida melhor. No entanto, mesmo com o retorno oficial da Libras ao cotidiano das pessoas, ainda existiam exigências para regulamentar a língua. Conquistas da comunidade surda no Brasil. Durante os próximos 40 anos, educadores, professores e as próprias pessoas que possuíam a surdez passaram a lutar para conseguir seus direitos e reconhecer a Libras como uma língua nacional do Brasil.
E foi assim que, em alguns anos, eles conquistaram e aprovaram uma série de leis para a língua de sinais brasileira, aumentando seu uso e a integração das pessoas em nossa sociedade. A principal lei adotada foi o reconhecimento da língua de sinais brasileira como uma língua oficial do país. No ano de 2002, em 24 de abril, a Lei nº 10.436 foi aprovada, reconhecendo-a como uma das línguas nacionais do Brasil. Uma vitória que deixou todos nós felizes pela comunidade surda do nosso país, que já representa 10 milhões de pessoas, aproximadamente 5% da nossa população. Outras leis aprovadas para regulamentar a língua de sinais. Após a Libra ser reconhecida, os esforços ainda continuaram por essa população. Em poucos anos, mais leis e regulamentações foram aprovadas. São elas: em 2004, o Decreto nº 4.304. Lei que determina o uso de recursos visuais e legendas nas propagandas oficiais do governo, assim finalmente integrando a comunidade nos assuntos políticos do nosso país, incluindo esse público nas propostas do governo. Em 2008, o Decreto nº 11.796. Instituído o Dia Nacional do Surdo, comemorado em 26 de setembro, considerado o mês dos surdos. A data foi escolhida para homenagear a criação do INES, que foi criado nesse dia, e funciona até os dias de hoje. Outras datas comemorativas que também valem ser citadas são o Dia Internacional das Línguas de Sinais, celebrado no dia 23 de setembro, criada pelas Nações Unidas. Essa data foi escolhida porque em 23 de setembro de 1951 foi fundada a Federação Mundial dos Surdos. Dia do Tradutor, celebrado no dia 30 de setembro, essa data é muito comemorada na comunidade surda, em homenagem ao tradutor de Libras. Em 2010, Decreto nº 12.319, foi regulamentada a profissão de tradutor e intérprete de Libras. Com essa lei foi possível que as pessoas surdas e não surdas fossem reconhecidas por lei, e assim aumentar tanto os empregos para essas pessoas, como melhorar a qualidade de vida na comunidade. Em 2015, Decreto nº 13.146. Publicação da Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trata da acessibilidade em áreas como educação, saúde, lazer, cultura, trabalho, etc. Ao aprovar essa lei, necessidades de acessibilidade e direitos de vida para todas as pessoas deficientes foram atendidas. Porém, mesmo com todos esses avanços em nossa sociedade, a Libras ainda precisa ser mais difundida e chegar a atender todo o povo. Para mudar essa realidade, precisamos tratar a língua brasileira de sinais como realmente nossa, defendendo-a e procurando aprender mais sobre ela. Principais características da Libras. A Libras é a língua materna do surdo brasileiro, isso é, a primeira língua com a qual ele precisa ter contato. Ao contrário da língua portuguesa que nós ouvintes estamos habituados, no caso oral auditiva, a Libras está diretamente ligada a movimentos corporais e expressões faciais para ser entendida. Por exemplo, uma frase negativa é interpretada com os movimentos corporais da cabeça, já uma pergunta será interpretada com a expressão facial de dúvida. Ou seja, os movimentos corporais e as expressões complementam o que está sendo transmitido com sinais de mão da língua, o que a faz participar das línguas gestuais e visuais. Outro fato interessante é que a diferença entre a língua Libras de uma outra forma de linguagem é a sua organização gramatical própria. Ela é literalmente falada, possui as suas estruturas frasais, regras, sintaxe e etc. As orações em Libras também são mais objetivas e flexíveis, ainda que sigam um padrão sujeito, verbo, objeto da língua portuguesa. Além de que cada palavra possui um sinal próprio, e se não tiver, usamos a datilologia, ou seja, com a soletração do alfabeto em Libras. Incrível, né? Por hoje é só. Conseguimos explicar muito sobre a história da educação surda pela Libras, e como suas conquistas foram importantes para a sociedade. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e caso você tenha alguma opinião sobre outros acontecimentos que tenham ficado de fora desse vídeo, escreva na seção de comentários. Aguardamos você nos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!